Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Bom dia, hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro. Isso mesmo, e eu já estou preparado para a nossa análise. Ótimo. Para começar, eu já vou direto ao ponto e fazer a leitura que baseia toda a nossa exploração de hoje. O texto diário de hoje é com base no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: Jeová é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. O que é fascinante aqui, logo de cara, é a tensão imediata que esse pequeno trecho estabelece com a nossa realidade. Com certeza, porque a nossa realidade é praticamente o oposto disso, né? Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral da experiência humana contemporânea, a impaciência é, sem dúvida nenhuma, a nossa configuração padrão. Sabe, a sociedade exige que os problemas sejam resolvidos ontem. A demanda é sempre por justiça imediata. Punição implacável para quem erra. Hoje em dia o cancelamento é quase um esporte. Totalmente. Mas essa perspectiva teológica nos apresenta uma abordagem radicalmente oposta a esse nosso instinto de retaliação. O texto descreve uma paciência que não é passiva. Não é um simples fechar os olhos para o erro. É uma espera ativa, então. Isso, uma espera deliberada. O objetivo que o texto traça é muito claro: evitar a destruição do indivíduo e proporcionar uma janela de tempo suficiente para que o arrependimento de fato ocorra. E eu acho que o ponto mais rico dessa discussão toda, e que tira isso de ser só uma teoria abstrata, é quem escreveu essas palavras. O apóstolo Pedro. Exatamente. Ele não atua só como um mensageiro distante ditando uma regra divina para as massas. Ele funciona como a ponte perfeita, o estudo de caso ideal para a gente entender a transição psicológica entre um erro moral gravíssimo e a restauração total. Mas olha, tem um contraponto natural aí que a gente precisa explorar. Qual seria? É muito fácil ler um texto bonito sobre paciência e perdão, mas como isso se sustenta quando a gente olha criticamente para quem escreveu? É uma boa pergunta. Porque, sabe, muitas vezes soa um pouco hipócrita quando uma figura de liderança religiosa prega sobre um perdão perfeito lá de cima de um pedestal. Como a experiência pessoal de Pedro afasta esse discurso de ser só uma regra ditada de cima para baixo. Essa é a grande virada de chave desta análise. Do ponto de vista psicológico e sociológico, a empatia gerada pela vulnerabilidade é exatamente o que valida o discurso dele. Ele não estava em um pedestal intocável, né? De jeito nenhum. Quando a gente disseca os registros históricos sobre a figura de Pedro, o que a gente encontra é o relato de alguém que sofreu um colapso moral absoluto. Um colapso público. Sim, durante o momento de maior tensão política, de perseguição contra o líder dele, Jesus, Pedro cedeu a um medo visceral. E ele negou conhecê-lo. E não foi um erro sutil. Não mesmo. Foi uma traição repetida no momento exato em que a lealdade era mais necessária. E a culpa que vem de uma falha dessa magnitude, falhar com o próprio mestre, falhar com seus princípios, é o tipo de trauma interno que poderia facilmente destruir a sanidade de qualquer indivíduo. A vergonha deve ter sido paralisante. Paralisante é a palavra certa. Mas a narrativa constrói a ideia de que ele não foi definido por esse ponto mais baixo da vida dele. A experiência fenomenológica de ter recebido o perdão transformou a própria base do pensamento dele. O perdão deixou de ser uma doutrina acadêmica debatida de longe, né? Passou a ser a força motriz que o mantinha respirando. É por isso que, quando ele escreve sobre o desejo de que ninguém seja destruído, a ressonância emocional é inegável. Ele atua como a prova empírica. Isso. A prova dentro daquela comunidade de que a destruição definitiva não é o único desfecho lógico para quem comete um erro catastrófico. Essa vulnerabilidade ajuda muito a entender a dinâmica da comunicação humana. A autoridade de quem falhou, de quem sentiu o peso do erro e encontrou um caminho de volta, tem um poder de persuasão infinitamente maior. Com certeza. Certo, vamos desvendar isso um pouco mais, porque esse conceito de perdão é testado quase que imediatamente em um cenário histórico muito complexo. Nossa análise agora nos leva a um evento que aconteceu logo após a festividade de Pentecostes. Um momento chave. Sim,
E para quem nos ouve conseguir visualizar a magnitude disso, a gente precisa contextualizar Jerusalém naquele momento. Não era um dia comum. Era um festival de peregrinação. Exato. O que significa que a cidade estava absolutamente lotada. Havia uma multidão imensa de diversas nações e idiomas fervilhando com um fervor religioso e, claro, uma tensão política latente sobre a ocupação romana. Um verdadeiro barril de pólvora sociopolítico. E é nesse cenário que Pedro, o mesmo homem que havia quebrado sob a pressão do medo pouco tempo antes, se coloca de pé. E ele está diante de uma multidão predominantemente formada por judeus que não aceitavam a figura de Jesus. Ele não estava no conforto de seguidores leais. Ele estava diante de uma audiência potencialmente hostil. Sim, a coragem necessária para confrontar aquela multidão específica, naquele exato momento, é monumental. E a abordagem de Pedro é de um confronto muito direto, sem rodeios. A análise dos relatos mostra que ele explicou àquela massa de pessoas que elas carregavam a culpa pela morte do Messias. Nossa! Se a gente refletir sobre as implicações dessa acusação no primeiro século, estamos falando de algo explosivo. Muito explosivo. Culpar aquele grupo inflamado por ter exigido a execução da figura profética mais sagrada que eles aguardavam por gerações é o tipo de retórica que inicia motins, apedrejamentos e caos. Coloca o sangue de um ato brutal diretamente nas mãos da plateia. O que levanta uma questão essencial sobre a reação humana diante de confrontos. Porque eles não atacaram ele, né? Exatamente. Como uma acusação de uma gravidade tão letal não termina em violência imediata contra o mensageiro? Se alguém aponta o dedo para uma multidão e diz que a culpa de um assassinato é deles, a reação instintiva do ego coletivo seria aniquilar quem está acusando. A defesa mais básica. No entanto, a narrativa indica que a postura de Pedro, apesar da dureza insuportável da verdade, foi permeada por algo descrito como amoroso. Ele expôs a ferida mais profunda possível, mas se recusou a colocar um ponto final como a condenação. Ele escancarou a porta, e aqui entra o registro literal do livro de Atos, capítulo 3, versículos 14, 15, 17 e 19. A declaração de Pedro é a seguinte: arrependam-se, portanto, e deem meia volta, a fim de que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte de Jeová. Olha, essa passagem é um verdadeiro tratado sobre a diferença entre punitivismo e correção construtiva. Se trouxermos isso para a dinâmica das relações de hoje, podemos notar que, quando uma pessoa é acusada de uma falha grave, o mecanismo de defesa entra em ação no mesmo segundo. O indivíduo ergue escudos, ataca de volta ou entra em negação profunda. Porque a sociedade usa a culpa como arma para destruir a reputação. Exato. Mas o que desarmou aquela multidão em Jerusalém foi que a abordagem não terminou no veredito de culpa. Pedro não disse um simples "vocês são culpados e estão condenados para sempre". A estrutura do discurso foi bem diferente. Foi tipo, vocês são culpados por algo terrível e precisamente por isso aqui está a rota de fuga, aqui está a solução. Essa adição de uma via de escape transforma o discurso, né? Deixa de ser uma sentença de morte social e passa a ser um convite viável. É a diferença psicológica entre encurralar alguém contra a parede e oferecer uma mão firme para puxar essa pessoa para um lugar seguro. Só que o mais interessante é que essa mão estendida exige uma ação muito rigorosa, uma ação embalada em um conceito que redefine a forma como costumamos entender a própria palavra arrependimento. Com certeza. Essa redefinição tira a palavra do campo passivo. É brilhante, porque hoje em dia, na nossa cultura, arrependimento carrega uma bagagem de imobilidade. Parece que se arrepender significa sentar em um canto, chorar copiosamente e bater no peito. Carregar uma nuvem escura para o resto da vida. Exato. Mas a perspectiva ensinada nesse contexto milenar subverte essa inércia. O arrependimento aqui não é o destino final. É apenas o combustível. A força motriz. A força que impulsiona a agir. E a ação exigida, de forma bem pragmática, é dar meia volta. O que significa alterar radicalmente o modo de pensar e agir. É uma mudança ativa. Para retirar isso da abstração teológica e trazer para o mundo tangível,
A gente pode visualizar uma analogia do cotidiano. Imaginemos a sensação de estar dirigindo um carro, tarde da noite, e de repente perceber que se entrou na contramão de uma rodovia de alta velocidade. Essa imagem ilustra perfeitamente a urgência visceral do que o texto propõe. Fica muito nítido, não fica? Imagina o cenário: as mãos firmes no volante, o coração disparado no peito, o suor frio. Os faróis dos caminhões vindo diretamente na direção do motorista. O momento exato em que a mente processa o erro, que a rampa de acesso escolhida foi a errada. O medo terrível de causar um acidente fatal. Esse sentimento agudo é o remorso, é o peso da culpa. Sim, é o alarme tocando. No entanto, apenas soltar o volante, colocar as mãos no rosto e chorar amargamente no banco do motorista não altera em absolutamente nada a trajetória perigosa do veículo. O choro não impede a colisão frontal. O sentimento isolado da ação é totalmente inútil para a sobrevivência aí. O que o motorista precisa fazer em uma fração de segundos é uma ação mecânica: girar o volante com força. Encontrar um retorno urgente. Efetuar uma meia volta literal com a máquina e começar a acelerar na direção correta do fluxo da vida. É exatamente essa mecânica comportamental da narrativa. A meia volta é a ação que salva a vida. Sem essa mudança drástica de direção na prática, no modo como tratamos os outros, a tristeza pelo erro não serve para nada, além de tortura psicológica. E ao efetuar essa manobra, o texto indica a possibilidade de restabelecer o curso e agradar a Jeová. E se a gente aprofundar a análise dessa mecânica de dar a meia volta, encontraremos paralelos extraordinários com qualquer processo de mudança genuína no ser humano. Como assim? O ato de executar essa manobra exige, antes de mais nada, a morte do orgulho e o fim da negação. Exige a admissão de que a rota anterior, por mais que estivesse sendo justificada por ideologias ou pressão do grupo, estava fundamentalmente errada. O ego precisa ser desmantelado. Mas a grande beleza do texto que estamos dissecando é que ele não exige que, após fazer a meia volta, o indivíduo passe o resto da sua viagem se chicoteando mentalmente pelo erro inicial. Ah, isso é fundamental. Uma vez que a correção de curso é feita de forma sincera, sustentada por ações tangíveis, os resultados prometidos são de um alívio psicológico monumental. A estrutura textual destaca duas consequências primárias imediatas. Que os pecados são apagados e vêm os tempos de refrigério. Isso mesmo. Essa escolha de palavras é fortíssima. A ideia de que os erros são apagados. Não é dito que eles são escondidos debaixo do tapete ou que ficam arquivados em uma gaveta celestial com um asterisco permanente ao lado do nome da pessoa. Prontos para serem usados contra ela no futuro. Exato, não tem isso. A ideia de apagar, no contexto histórico daquelas escrituras, remete à forma como os documentos eram tratados na antiguidade. Naquela época, escrevia-se em pergaminhos ou papiros usando uma tinta cuja composição frequentemente não possuía o ácido necessário para penetrar profundamente nas fibras. A tinta ficava mais na superfície, né? Sim, e o que a pesquisa histórica nos revela é que se a tinta não tivesse secado por completo há anos, era possível pegar uma esponja úmida e literalmente lavar a superfície do documento. Nossa. Aquele ato removia todo o registro anterior, deixava o pergaminho completamente em branco e imaculado, pronto para que uma nova história fosse escrita ali. É o conceito original de receber uma ficha totalmente limpa. E o peso terapêutico de uma ficha verdadeiramente limpa é algo quase impossível de superestimar. A psique humana simplesmente não foi projetada para carregar o registro ininterrupto e implacável de todas as suas falhas morais. Esmaga a identidade da pessoa. Paralisa o desenvolvimento. A promessa teológica de que a mancha da culpa pode ser lavada sem deixar resíduos oferece uma libertação emocional absurda. E essa remoção do peso nos conduz à segunda promessa contida no versículo. A chegada dos tempos de refrigério da parte de Jeová. Quando analisamos a etimologia no grego original, o termo traduzido como refrigério carrega uma imagem visual muito poderosa.
Frequentemente, transmite a ideia de recuperar o fôlego, de respirar profundamente depois de um longo e sufocante período de exaustão. Pensemos no alívio físico de uma brisa gelada batendo no rosto após horas de caminhada sob um sol escaldante no deserto. Perfeito. Para a audiência de Pedro, pessoas que carregavam angústia de terem colaborado para a execução do Messias, saber que Deus estava disposto não apenas a lavar aquela mancha, mas a enviar um sopro vital de alívio para o espírito delas, era o triunfo absoluto da misericórdia. Então, o que tudo isso significa, afinal? Se reunirmos todas as peças dessa nossa extensa exploração de hoje, fomos guiados de uma declaração quase filosófica sobre a incomensurável paciência e tolerância divina, diretamente para um estudo de caso prático nas ruas de Jerusalém. Uma jornada em tranto. Observamos como Pedro, alguém que bebeu até a última gota do cálice do fracasso pessoal, foi transformado na voz com empatia o suficiente para ensinar uma multidão hostil. Ele mostrou que dar meia volta não é um sinal de fraqueza ou humilhação pública. É a única manobra estratégica válida para sobrevivência e reconstrução mental. Ele desconstruiu a ideia de arrependimento passivo. A mudança ativa engatilha esse processo quase cósmico de apagar os registros de dívidas morais, trazendo o tão necessário alívio para a alma. Essa é a síntese perfeita. O arco narrativo que emerge dessa análise é brilhante. Mostra como a justiça e a misericórdia podem coexistir de forma simbiótica. A justiça teve o seu lugar ao apontar o erro grave sem disfarçá-lo. Mas a misericórdia assumiu o controle ao pavimentar a estrada de retorno. E toda essa complexidade é destilada no material de base em uma esperança tangível, ressaltando que existe sim a disponibilidade de um perdão profundo mesmo para as faltas mais sérias. Isso demonstra uma compreensão cirúrgica da fragilidade humana. Uma visão sociológica e teológica muito rica, extraída das engrenagens de um texto milenar. E para quem tem interesse em dissecar essa teologia por conta própria e observar os detalhes da nossa conversa de hoje, eu deixo aqui os devidos créditos. Esse estudo é com base no site jw.org, retirado à Sentinela, estudo agosto de 2024, Jeová quer que todos se arrependam, com a pergunta do parágrafo 14, o que o apóstolo Pedro aprendeu sobre arrependimento e o que ele ensinou a outros. Muito obrigada até aqui. Se você gostou do texto diário de hoje, se inscreva no canal e deixe o seu like. Tenha um bom dia, abraços. Para encerrarmos a nossa análise de hoje, eu deixo uma última provocação para nossa reflexão coletiva. Se aceitarmos a premissa de que o verdadeiro arrependimento não é um convite para carregar a âncora do remorso, mas sim o gatilho emocional que nos dá a coragem de executar uma meia-volta prática, o que mudaria fundamentalmente na cultura da nossa sociedade atual, tão focada no cancelamento, se começássemos a enxergar os erros mais graves não como pontos finais irreparáveis, mas como o local exato onde um novo caminho mais maduro e humano pode de fato começar a ser construído. Seht die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht, aber sie nicht.